Olá, boa tarde. Drogas, celulares e até uma arma foram apreendidos nesta sexta-feira durante uma revista no Centro de Detenção Provisório Masculino na capital. A Secretaria de Administração Penitenciária já abriu uma sindicância para apurar se houve ou não facilitação por parte de servidores. Durante a revista foram apreendidos 43 celulares, dinheiro, drogas, ferramentas e até uma pistola com várias munições. Um buraco aberto dentro de uma cela também foi descoberto. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um radiocomunicador também foi localizado entre os presos. Balança de precisão e várias joias também foram encontrados com os presos. Os objetos ilícitos estavam dentro de 3 salas no pavilhão 5 do centro de detenção. Nós temos que buscar responsabilizar a empresa que administra o centro prisional, a Humanizare, e rever os procedimentos dela, porque arma, droga, celular só entra de 2 formas na unidade prisional, ou entra através de visita ou através de funcionário. E a Humanizare é responsável por efetuar essa fiscalização. Então nós vamos rever todos os procedimentos que estão sendo feitos no CDP masculino. Após a revista, 13 detentos foram encaminhados a uma delegacia na capital. Eles devem ser responsabilizados pela presença desses objetos dentro do presídio. A ação teve o apoio do Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de cometer pelo menos 2 homicídios aqui na capital. O suspeito nega a autoria do crime. Jackson Freitas Monteiro, de 26 anos, foi preso no dia 30 de novembro, quando prestava depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros, na zona leste de Manaus. Ele é acusado pela especializada de cometer 2 homicídios na cidade. A primeira vítima foi um jovem de 24 anos. O crime foi no dia 7 de setembro, mas a família só encontrou o corpo da vítima 9 dias depois, enterrado em um terreno baldio com sinais de agressão física. Outro crime em que Jackson é acusado foi no dia 17 de novembro. Elionai de Souza Alves, de 20 anos, foi morto com 6 tiros, próximo à residência onde ele morava, na zona norte de Manaus. Elionai estava sendo investigado por suspeita de atuar no tráfico de drogas. Essas imagens cedidas pela polícia mostram a vítima entregando drogas para o outro homem. Jackson nega a participação nos crimes, mas para a polícia, as 2 mortes foram motivadas por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Existem informações contundentes no inquérito policial, aliás, nos 2 inquéritos policiais, dando conta de que ele é o responsável pelas mortes, ele e alguns compassos que ainda precisam ser identificados, das 2 mortes, tanto do Clisma quanto do Elionai. Então não há dúvida nesse sentido, está usando aí a técnica da autodefesa para dizer que não foi ele, mas isso não nos convence, então também não convenceu nem o Judiciário nem o Ministério Público, tanto que foi expedida a ordem de prisão e ele vai aguardar aí preso durante o curso tanto do final do inquérito policial quanto da ação penal. Jackson Freitas Monteiro foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Uma nova operação para a reintegração de posse da área invadida, que ficou conhecida como Cidade das Luzes, na região do bairro Tarumã, zona oeste da capital, está marcada para a próxima semana. Mas a ação, que deveria cumprir 2 mandados judiciais, agora deve ficar restrita apenas à área de proteção ambiental. Nessa quinta-feira, a Justiça Federal determinou o recolhimento do mandado de reintegração de outras 2 áreas, entre elas o território chamado Parque das Tribos. Na manhã desta quinta-feira, uma reunião havia sido marcada para definir como seria feita a reintegração de posse agendada para a próxima semana. Mas, por conta de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas manteve como prevista a demolição e retirada de barracos localizados em apenas uma parte da área de proteção ambiental invadida pela comunidade Cidade das Luzes. O nosso procedimento aqui é justamente para trazer a logística, auxiliando ao senhor oficial de justiça para que ele dê o cumprimento à medida judicial. A primeira tentativa de reintegração de posse da área foi iniciada no dia 24 do mês passado, mas a ação foi suspensa por uma decisão da Vara do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que questionava os limites da área a ser desocupada.
A reintegração de posse também é questionada pela Defensoria Pública do Amazonas, que defende a execução de um plano que assegure as famílias. A Defensoria Pública se manifesta contra esse procedimento por uma questão extremamente simples. Há uma questão social que não está sendo analisada. Mas a SSP reforça que a ocupação irregular tem relação com o crime organizado. Se trata, sim, de uma coordenação através do tráfico de droga, do crime organizado, para operar. O setor gastronômico também está sentindo severamente os efeitos da crise financeira. Para restaurantes que trabalham também com buffets, as festas de Natal e Ano Novo eram consideradas a melhor época do ano. Mas em 2015 os pedidos caíram quase que pela metade. Hora do almoço e o restaurante vazio. No dia a dia diminuiu 20%. E para empresários como Luciana, a chegada das festas de fim de ano geralmente compensava um baixo movimento. Foi o que aconteceu no ano passado, quando ela chegou a recusar encomendas de buffets porque não tinha como dar conta. Tempo bom foi aquele. No entanto, a crise econômica tem revelado à empresária algo que ela nunca tinha visto nos últimos 20 anos em que tem restaurante. No dia 4 de dezembro do ano passado, a minha agenda já estava fechada. Hoje não, os clientes estão vindo aos poucos e nós não temos, diminuiu praticamente 50% do que nós tínhamos no ano passado. E há quem diga que a crise não chegaria no setor gastronômico. Empresários do ramo dizem que vivem hoje, mais do que nunca, uma verdadeira batalha para manter a qualidade, barganhando com os fornecedores e diminuindo a margem de lucro. Nesta rede de restaurantes e empórios, a especialidade também é o fornecimento de ceias para as festas do final de ano. E as expectativas por aqui não são as melhores. Neste mesmo período do ano, em 2014, o chefe Douglas estava preocupado com a demanda. Afinal, eram muitas ceias de Natal para se fazer. Só para ter ideia, em 2014 eles fizeram mais de 800 entre o Natal e o Ano Novo. Mas a crise chegou por aqui e a expectativa é que em 2015 esse número reduza em 40%. Até durante uma crise como esta, é preciso enxergar o lado bom da coisa, a criatividade dos empresários para tentar chamar a atenção dos clientes. Por aqui os funcionários estão fazendo cestas com diversas novidades e com produtos nacionais, é claro. Afinal, o dólar também não tem ajudado. Por isso, inovar é a melhor estratégia. Só que diante de um cenário desse, é um cenário propício a gente inovar, criar, se diferenciar. Não adianta ficar chorando que tem a crise e não tomar medidas para tentar contornar. O bom mesmo é que este pesadelo chamado crise econômica logo passe e que os brasileiros possam voltar a ter, no mínimo, uma boa ceia de Natal. Dentre o corte de bacalhau, o azeite, o vinho, nós temos também a nossa nova cachaça, que é a jambucana. E cachaça combina com o Natal também. Com certeza. Apesar da crise, a gente aposta em nossas delícias servidas. A Universidade Federal do Amazonas divulgou hoje a nova data das provas do PSC, o processo seletivo contínuo que deveria ter ocorrido no último fim de semana, mas acabou suspenso após indícios de vazamento do conteúdo. Aproximadamente 67 mil estudantes das 3 etapas do certame, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio na capital e interior, devem realizar as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas para ingresso no ano que vem. O novo concurso será realizado no dia 28 de fevereiro de 2016, segundo divulgou a UFAM nesta sexta-feira. As provas que haviam sido marcadas para serem aplicadas no último dia 29 foram suspensas após indícios de vazamento de questões que estão sendo investigados pela Polícia Federal. A Comissão Permanente de Concursos recomenda que os candidatos imprimam um novo cartão de confirmação de inscrição, que será disponibilizado no site no dia 1º de fevereiro. Devido ao cronograma de reforma em escolas, houve alteração nos locais de prova para alguns candidatos. Do total de estudantes inscritos, mais de 14 mil finalistas do ensino médio disputam as vagas oferecidas pela universidade.
Depois da reportagem exibida ontem aqui no Band Cidade sobre a retirada de ortopedistas dos SPAs e os atrasos nos pagamentos desses profissionais, o governo do estado chamou os médicos de cooperativas que prestam serviços para o estado para uma reunião, mas a categoria ainda está insatisfeita e não descarta paralisar os atendimentos caso os repasses não sejam regularizados. As empresas que prestam serviços médicos ao Estado alertam: se até o dia 7 de janeiro os salários dos meses em atraso não forem quitados, os ortopedistas podem paralisar as atividades. E as sanções jurídicas que isso pode trazer no caso de descumprimento desse contrato podem ser várias, incluindo paralisações, incluindo uma série de medidas que a gente já vem estudando desde algum tempo com a nossa assessoria jurídica. Na noite de quinta-feira, segundo o médico Rafael Benoliel, 117 sócios do instituto que ele preside e que prestam serviços de saúde ao Estado se reuniram com representantes do governo para falar do atraso no pagamento. No entanto, eles não saíram da reunião satisfeitos. A verdade é que você tem médicos que têm famílias, que têm cartões de crédito a pagar, que têm parcelas de carro, de casa, que têm filhos na escola. E justamente na época do ano em que mais se precisa do faturamento, que é essa época do final de ano, você vai ter que dizer aos colegas que eles, infelizmente, vão ter que se contentar com metade de um pagamento. A proposta apresentada pelo governo foi a seguinte: o salário que deveria ter sido pago em 5 de novembro será pago apenas a metade no dia 15 de dezembro. Já os outros 50% no dia 15 de janeiro do ano que vem. Já o salário do mês de dezembro, o governo disse que só vai poder pagar 100% dele no dia 31 de janeiro. Amanhã completam-se 2 meses de atraso. E frente à proposta que nos foi apresentada, nós só teremos o pagamento de metade de uma dessas folhas. E ainda do mês de novembro. Ou seja, ficando 1 mês e meio pendentes de recebimento do ano de 2015. Os ortopedistas que antes atendiam nos serviços de pronto atendimento, desde setembro atuam apenas nos hospitais e pronto-socorros. A suspensão do atendimento nos SPAs foi determinada pelo governo do estado como medida de contenção de gastos. Mudança que não agradou os pacientes, que alegam que a espera por atendimento especializado aumentou. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo neste sábado, aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto com previsão de pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 28 graus. Em Itacoatiara, a previsão também é de tempo fechado neste sábado. As temperaturas variam entre 27 e 29 graus. Tempo encoberto com previsão de chuva também em Parintins, onde as temperaturas variam entre 29 e 34 graus. Em Jutaí, o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva isolada, mínima de 23 e máxima de 30 graus. 44 autoridades e personalidades serão homenageadas logo mais a partir das 7 da noite no 6º Oscar da Segurança Pública, que será realizado no Centro Cultural Palácio Rio Negro, no centro da capital. Entre os nomes destacados a receber o troféu da 6ª edição da premiação estão o atual comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, eleito como a personalidade do ano, e também o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. De acordo com a organização do evento, em 2016 deve ser realizada uma edição nacional do Oscar em Brasília.